Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal, falando sobre os livros que eu tenho lido por aí. E dessa vez o livro da vez vai ser esse aqui, ó, O Paradoxo da Prosperidade. Esse livrinho aqui, confesso que me surpreendeu. Primeiro, porque a gente já imagina que vamos falar sobre prosperidade, a gente já imagina que vai vir aquelas aulas mais sobre como ser próspero, como atingir a prosperidade, como ganhar mais dinheiro, como né? A gente já vai para essa linha. Mas definitivamente esse livro ele não vai falar sobre como indivíduo, a prosperidade, mas sim como sociedade. Como ser próspero com a sociedade, com um país, com uma empresa, como isso é possível. Então nesse livro ele vai citar fases muito interessantes, por exemplo, da África, testes, tentativas de melhoria, por que é do jeito que é hoje, o que acontece, quem já foi lá e tentou ajudar, o que o governo, como que o governo faz, trabalha, a política, a questão, né, de corrupção. Então assim, ele vai abordar todas essas questões. Vou já dizer que esse livro é um livro bem técnico, né, para quem é administrador aí, vai adorar esse livro, porque ele é um bem técnico mesmo, com bastante profundidade em pesquisa, em dados, em validações ali no que ele está falando, né? Porque realmente ele vai trazer bastante dados do que aconteceu. Então ele vai precisar ter esse embasamento todo. Eu percebi que ele é um livro bem de estudo, não é assim naquela leitura, né, de autoajuda, né? É bem estudo. Mas tirando tudo isso, como eu gosto, eu sou curiosa e eu não desisto de ler o livro, eu continuei lendo ele, por mais que ele não era o que eu imaginava que fosse, e acabei me surpreendendo. Por quê? Porque vai chegar lá na metade do livro, mais ou menos, e ele vai trazer histórias de como as empresas se revolucionaram, como que elas se inovaram para se manter no mercado e principalmente para que elas se tornassem mais próspera do que era. Então muitas delas vocês devem conhecer, Kodak, Samsung, vai falar sobre a Ford, né, para os administradores, falei que esse livro é um prato cheio. Tem mais histórias sobre a Ford e coisas assim bem interessantes, viu? Vai ter também sobre a Singer, a máquina de costura. E tudo assim, ele vai mostrar como que eles eram, o que eles tiveram que fazer, como que eles mexeram na sociedade para fazer com que o produto fosse aceito e fizesse a melhoria na sociedade que precisasse. Por exemplo, a Singer, a máquina de costura, diz que não tinha como, então a fábrica, a própria produção da fábrica fez com que tivessem ruas para chegar na fábrica. Que o governo, às vezes ele ajuda, mas às vezes ele não faz nada para que uma empresa consiga crescer e fazer com que a economia daquela comunidade melhore. E aí, às vezes, a própria empresa tem que fazer tudo acontecer, e é o estudo desse livro, de mostrar que, às vezes, a própria empresa paga para que ela consiga existir. Então, faz ferrovia, faz rua, faz acesso, faz prédio, faz o que for, e acaba conseguindo se solidar no mercado. E mais, na época que a Singer da máquina de costura foi lançado, todo mundo olhava para a ideia e falava assim, mano, maluco, porque não tem mão de obra, ninguém vai querer comprar uma máquina de costura para ter em casa, quem que vai querer fazer isso, o cara insistiu no sonho dele, e o que aconteceu? Muitas mulheres na época que não podiam trabalhar fora de casa, né, porque a história é antiga, então não podiam sair de casa para trabalhar e acabaram adquirindo uma máquina de costura para fazer alguns servicinhos em casa. E isso melhorou muito a vida dessas pessoas. Dessa mesma história, a gente já pode entrar então na Ford. A Ford, eu sou administradora, então assim, na faculdade falavam muito sobre a inovação do carro, sobre a linha de trabalho, sobre mas não do jeito que esse livro trouxe. Assim, eu confesso que eu nunca tinha olhado para a história de Ford para esse lado. Ok, ele é muito
Ele foi muito bravo na ideia dele em fazer com que todas as pessoas pudessem ter um carro, né, numa época bem antiga e tal, e com um modelo único, tudo mais. Mas eu nunca tinha parado para pensar que a produção de um carro naquela época muito legal, muito inovadora. Mas era uma época que não tinha estrada, era uma época que as pessoas trabalhavam fio a fio, não precisavam de um carro, porque iam de ônibus, iam a pé, de bicicleta. Era um tempo diferente. Só que, para que as pessoas tivessem a necessidade de ter um carro, essa é a parte legal. Para que as pessoas tivessem a necessidade de ter um carro, a fábrica da Ford começou a dar finais de semana. Então você acha aí que a gente, né, eu fiquei me observando assim, cara, a gente acha que finais de semana é nosso direito, né, como funcionário, como trabalhador, de gastar nosso tempo, de descansar, mas foi uma grande jogada de indústria. Uma grande jogada de indústria. Para que as pessoas trabalhassem tais dias e elas tivessem dias de folga. Para quê? Para que elas tivessem a necessidade de ter um carro, precisar de um carro para sair, para levar a mulher para passear. E para que elas saíssem, eles precisavam comprar roupas. Então a Ford, ela não só mudou o comércio de carro, mudou o comércio de hotelaria, de vestimenta, de alimentação, né? E todas as coisas que a gente faz no final de semana com a nossa família. Então, assim, foi tudo uma jogada de indústria para que você se adapte àquilo. Então, você nem precisava. Mas porque já eu vou ter um final de semana, então, putz, daí sim eu vou precisar de um carro. Aí sim eu vou precisar comprar uma roupa nova, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. E aí todo o comércio local começa a produzir, começa a ter mais, vende mais, tem mais trabalho, e aí a economia daquele lugar gira e todo mundo consegue comprar. Você está vendendo, então você também consegue comprar, então, e alimenta ali o comércio local. Fenomenal. Assim, ó, eu nunca tinha visto a história de Ford por esse ângulo. Uma outra história que ele vai trazer é a história da Kodak. A história da Kodak também é bem revolucionária, também ninguém acreditava que ia dar certo. O cara era um banqueiro e na época que ele deu a ideia era 1850, se eu não me engano. E aí, ele trouxe a ideia e tal, mas só em 1888 que ele conseguiu fazer a grande revolução. Porque antigamente, fotografia, e é até irônico assim, né, pra mim e pra minha família que vive disso, fotografia era luxo, mas assim, muito luxo. Só pessoas muito importantes. Por quê? Porque era aquele trambolho, o fotógrafo, né, tinha o tripé, tinha aquele negócio, tinha que revelar na salinha vermelha. Então assim, era tudo mais complicado, E o cara falou assim, cara, e se a gente fizer uma câmera que as pessoas pudessem levar em viagens, ter seus próprios registros? E o cara fez acontecer. Então a primeira câmera da Kodak foi lançada lá em 1888 e você comprava um filme por $25 com 100 poses. Só que o lance da Kodak, você só podia revelar aquela fotografia na fábrica da Kodak, nas empresas da Kodak. Então assim, bombou, a galera queria muito e era acessível, né? Então você vê assim, hoje a gente vê que, nossa, é tão acessível tirar uma foto do celular, tão acessível fazer um vídeo, mas antigamente não era. Então teve que vir alguém com uma ideia louca para mudar o comércio, para mudar a perspectiva e fazer as coisas terem mais acesso. E só para fechar aqui o vídeo, a Samsung, quando abriu empresas, quando ela abriu o negócio, ela não era uma empresa de tecnologia. Segundo o livro, ela era uma empresa de venda de peixe. E aí acabou se transformando. Então você vai ver assim no livro várias histórias dessa, que você começa a perceber, cara, as empresas mudam, elas têm inovações, porque o que acontece no mercado, às vezes forçam, e a gente viu isso acontecer fortíssimo na pandemia, das empresas precisarem se inovar, precisarem mudar o jeito que trabalhavam por conta de uma pandemia global. Então é um livro muito, muito interessante, ele é mais para estudo. Então se por acaso você tem essa curiosidade de empresas, de história de empresas, é um ótimo livro,
Mas se você tem curiosidade mais nesse campo de administração, perfeito o livro. Uma boa percepção. Então esse aqui foi o Paradoxo da Prosperidade. Se você já leu ele, comenta aqui embaixo nos comentários e me conta o que você achou, o que você já teve de insight desse livro, se gostou, se não gostou, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.